Thaís acabou de ganhar um processo na justiça, foi um marco histórico, porque foi a primeira condenação em que a gordofobia foi tratada diretamente, explicitamente, como problema principal. Existe gordo saudável? Nossa, polêmica, desgraça. Você tem alguma vontade de ser gordo na sua vida? Não. Você tem? Você tem? É imbecil falar nisso, cara. É a mesma coisa que você perguntar se a pessoa quer ter câncer. Claro que não! Nunca um assunto foi tão falado e nunca uma mensagem tão perigosa teve tanta ajuda para entrar na nossa sociedade e converter seguidores através de uma ferramenta poderosa, o conformismo. Será possível ser obeso e saudável ao mesmo tempo? Dentro de uma sociedade adoecida por telas e excesso de prazeres, o primeiro deles desde o nascimento corre o risco de nunca mais ser controlado. Mas será que existe esse controle? E o que te leva a isso? A obesidade é mesmo uma escolha? A real é que essa não é uma pergunta fácil, mas as pessoas pensam nela como se você tivesse dois botões, o botão de obeso e não obeso, e você pudesse escolher entre eles, que no caso, a pessoa obesa só é obesa porque ela escolheu o botão de acordo. E não é assim que funciona, pelo menos não 100% das vezes. Então fica comigo até o final, porque hoje nós vamos ter uma aula sobre obesidade. E antes de começar esse vídeo aqui, cara, ó, sem empolgaçãozinha, eu queria pedir uma força real pra você aqui no começo. Tem como tu esmagar o gostei aqui, cara? Faz um tempo que eu tô me esforçando pra regular as postagens pra você aqui. Então, se você tá gostando do conteúdo, me deixa saber clicando no gostei aqui e ativando as notificações se você não ativou ainda, caso você seja inscrito, beleza? E, obviamente, antes da gente começar, né, lembrar você que quer comprar os suplementos do mês aí na melhor loja, que tem os melhores suplementos com o melhor custo-benefício, porque nós não temos lucro de revendedor e lojista. Aqui você compra direto do fabricante. E se você comprar com o cupom Léo Araújo, você ainda ganha um descontinho ali na gsuplementos.com.br, beleza? Confere lá. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Então, ó, em 1990 foi criado um estudo onde 24 pessoas foram alimentadas com um superávit de 1K calorias a mais do que elas já consumiam normalmente aí. Ou seja, pelo período de pouco mais de 3 meses, 24 pessoas comeram 1K de calorias a mais do que elas gastavam diariamente. E nesse estudo aí, todas as pessoas estavam constantemente sob supervisão. 7 dias da semana, 24 horas por dia. E eu tô falando isso para que você tenha certeza, cara, que todas as pessoas no estudo realmente estavam seguindo o protocolo da forma que deveria seguir. Não haviam discrepâncias nem diferenças. Cada barra dessa que vocês estão vendo representa uma pessoa. E a altura da barra representa mais ou menos a quantidade de peso que essas pessoas ganharam consumindo aí 1K de calorias a mais por dia. Essa pessoa aqui, ó, da esquerda, ganhou 4,5 kg, enquanto a outra, lá da ponta, do outro lado, ganhou quase 14 quilos, comendo as mesmas 1.000 calorias por dia, cara. Aí você me pergunta, como que isso é possível? É multifatorial, cara. Por isso é possível. Porque são muitos fatores que influenciam esse resultado. Mas se você quiser que eu realmente aponte uma coisa específica, nesse caso aí, eu vou te falar que são as diferenças genéticas, as diferenças no metabolismo de cada um. Eu acredito fielmente que se você escolhesse 100 pessoas aleatórias, você desse a ela o poder de escolher entre os botões, eu tenho quase certeza que a maioria delas não escolheria o botão de obeso, e sim o outro, o de não obeso. Cara, a gente sabe os problemas de saúde, os riscos de saúde que a obesidade pode trazer, sem falar no estigma e o preconceito social que existe. Então eu acredito que essa aí é uma dificuldade que, em sã consciência, ninguém apertaria esse botão, ninguém escolheria esse botão por vontade própria. Talvez o fato da obesidade acontecer seja por algo mais ou menos assim. Talvez se a gente olhasse como uma série de escolhas contínuas, como escolher entre frango frito, frango grelhado, Coca-Cola com açúcar, Coca-Cola sem açúcar, batatas fritas grandes, batatas fritas pequenas. A real é que a gente também enfrenta escolhas que afetam a nossa rotina diretamente, como escolher levantar e treinar ou continuar com a sua bundona aí no sofá sem fazer nada. Talvez seja o efeito cumulativo dessas inúmeras escolhas individuais aí que levam o sujeito, no final das contas, a se enquadrar num quadro de obesidade. E essa análise, por mais que ela seja muito próxima da realidade, ela ainda está muito longe do que de fato acontece. Nesse estudo de 2018 aí, cara, você pode reparar que além da diferença do ganho de peso que as pessoas tiveram, você vai perceber também que existe uma diferença absurda na quantidade de caloria que as pessoas gastam, que elas queimam em repouso, ou seja, sem fazer exercício nenhum. Agora considera que essas duas pessoas, elas estão no McDonald's. Isso quer dizer que a primeira pessoa pediria a batata pequena, onde a segunda pessoa poderia pedir até a batata grande. Por quê? Entre uma e outra, a diferença é de mais ou menos 400 calorias.
Ainda assim, no final das contas, o seu saldo calórico líquido, ele continuaria o mesmo do que da outra pessoa que tá comendo a batata que é pequenininha, que tem menos calorias no final das contas, né? Mas nessa conta aí, cara, a gente tá falando só do gasto energético, gasto calórico em repouso, do gasto que você tem quando você está em repouso. Além do gasto calórico, né, em repouso, as pessoas também queimam calorias por meio do efeito térmico dos alimentos, por conta da termogênese da atividade em não exercício. E fica ligado porque todas as vezes que eu utilizar esse nome, usar essa sigla aí daqui pra frente, eu vou falar a sigla TANI. A TANI, ela pode variar drasticamente entre os indivíduos, cara. Ela pode variar mais até do que o gasto energético em repouso. E esse termo, que a gente chama de NEAT, ele faz referência a tudo aquilo que você queima de calorias que não é especificamente ligado aos exercícios em si. Quais atividades seriam essas? Atividades como você ficar parado, balançando a perna, sabe? Você mexer os seus dedos. Esse tipo de atividade, que é atividade não propriamente dito como exercício físico. E mesmo que agora, você sabendo disso, você se atente a todas as mínimas nuances do seu corpo e você tente controlar esses resultados, você provavelmente não vai conseguir. Porque esse tipo de atividade aí tem a maior parte, na verdade, regulada pelo cérebro de forma subconsciente. Então, digamos que você não é uma pessoa muito hiperativa, que você não se exercita muito. Uma pessoa que tem baixos níveis de TANI. Mesmo que você tente manipular essas variáveis, você tente controlar, se exercitando mais, se mexendo mais, fazendo mais coisas, é muito provável que o seu cérebro arrumaria uma forma de poupar energia em outro lugar. Então essa parada aí não é só uma parada que difere entre indivíduos. É uma parada que, no final das contas, não tem porquê você tentar manipular. Tem um estudo que mostra que os níveis de TANI variavam de indivíduo e variavam bastante de indivíduo para indivíduo. Eles variavam de menos 98 calorias por dia, onde pessoas que realmente, né, se mexiam muito pouco, para até mais 692 calorias por dia. E isso quer dizer, cara, que mesmo essa galera aí comendo 1000 calorias a mais por dia, uma parte dos participantes queimou a mais, além, até 700 calorias dessas 1000 que tinha ali. E esse número aqui, cara, ele é muito legal para poder dizer que algumas pessoas na vida podem se dizer que elas podem se dar os prazeres da dieta com muito mais frequência, que não serão prejudicadas. E essa aí, é ou não é a realidade? Todo mundo conhece alguém que come pra caramba, come desesperadoramente e simplesmente não engorda. Da mesma forma que provavelmente você conhece alguém que também já tentou todo tipo de dieta e não conseguiu deixar de ser acima do peso. E esse aí, cara, não é um referencial muito bom de se ter, porque normalmente as pessoas associam esforço e disciplina às pessoas magras e associam culpa, crítica, associam um conjunto de escolhas erradas para as pessoas que estão acima do peso. Aí tem muita gente que fala que é falta de força de vontade e tudo mais, mas sem considerar que existem inúmeros fatores genéticos que pioram ou facilitam para qualquer um dos dois lados aí, né? Seja para ganho de massa ou para perda de gordura. Mas isso aí, cara, é papo de metabolismo. Tem outro grande motivo aqui: a fome. Enquanto alguns, cara, lidam de forma desesperadora com a fome, onde eles sentem vontade de comer o tempo inteiro e por isso estão tendo que lidar com essa sensação o tempo inteiro, outras pessoas simplesmente fazem como se fosse um passeio no parque, onde elas começam a sentir fome, se alimentam e essa sensação para. E vai aumentando novamente conforme o tempo vai passando, de uma forma um pouco mais comum, um pouco mais normal. Tem um estudo de 2013, cara, relacionado à fome, que ele analisou a ingestão de alimentos com baixo índice de gordura e baixo teor de gordura também. E eles perceberam aí que os dois tipos de alimentos, dois tipos de refeição, conseguiram suprir a fome da maioria das pessoas na média. Atente-se para esse fato, eu disse na média. Por quê? A partir do momento que eles analisaram esses indivíduos de forma individual, eles perceberam que existe uma diferença enorme entre pessoas. Algumas acabaram de comer e ainda assim continuavam sentindo muita fome, outras terminavam de fazer a refeição e já não sentiam quase fome nenhuma. E como a fome é o que naturalmente impulsiona a ingestão de alimentos, para algumas pessoas é muito justo falar que é mais difícil controlar, comparado com alguém que sente saciedade após se alimentar, pô. Só aqui, ó, nós já notamos dois fatores genéticos que podem ajudar a explicar o motivo de algumas pessoas terem mais facilidade para ganhar peso e outras não terem tanta facilidade assim. Mesmo quando as suas escolhas alimentares são iguais e os seus níveis de atividade física também são parecidos com os de outras pessoas. Mesmo assim, cara, existem outros fatores e condições que podem influenciar, como por exemplo, cara, remédios que toma, condições neuroendócrinas, tem gravidez, tem menopausa, tem condições psicológicas que afetam e impactam diretamente a produção de hormônios no nosso cérebro, trazendo assim alterações metabólicas, né? Tem também deficiências físicas aí, né, o que torna muito mais difícil a pessoa ter o gasto
calórico através do TANI. Mas eu acho que mais importante do que isso tudo aí, cara, é falar que o conceito básico de controlar a ingestão de alimentos, a ingestão de calorias, não se aplica somente para algumas pessoas. Não dá para falar que isso só se aplica para algumas pessoas específicas. A realidade é que a obesidade ela está principalmente ligada ao excesso de consumo de calorias em relação ao quanto que você gasta. E como que eu sei disso? Porque existem muitos experimentos metabólicos, cara, que confirmam que a ingestão de caloria é fator principal determinante no ganho ou perda de peso. Pô, Léo, mas aí tu acabou de se contradizer então, né, irmão? Porque se esse aí é o fator principal, a gente tá acabando de falar que toda pessoa que ficou obesa, no final das contas, ela só ficou obesa porque ela comeu demais, então? Foi isso que você disse, cara. Você tá se contradizendo, irmão. E não é, cara. Calma. Você só não pode reduzir a questão de ser obeso ou não a uma simples escolha, sabendo que existem inúmeros outros fatores que aumentam ou diminuem essa dificuldade de um indivíduo para o outro, pô. Agora, tirando tudo que a gente já falou, tem também os fatores ambientais que influenciam isso. E aí, nesse caso aí, cara, a gente tá falando de ambiente alimentar, onde além da facilidade, o acesso muito mais facilitado a esse tipo de alimento, a gente vê um tipo de marketing agressivo impulsionando o consumo de quantidade de porções monstruosas de comida. Tem também que, na maioria das vezes, a comida lixo, ela tende a ser um pouco mais barata do que a comida saudável, o que torna a comida lixo muito mais acessível para quem tem renda baixa. Mas nesse caso aqui, cara, dá vontade de, te quebrar no meio, cara. Por quê? Não venha você me falar que o arroz, que o pão, que o ovo, que a banana é mais caro do que você ficar enchendo o rabo de fast food. Isso aí eu não tô nem considerando o estrago que a comida lixo faz. Nem tô considerando esse ponto. Esse argumento aí, cara, eu nunca entendi, porque na minha vida inteira eu nunca consegui montar um cardápio mais completo que durasse muito mais em relação à quantidade de comida, com comidas lixo, do que eu consigo com comidas saudáveis. Sempre que eu tinha R$100, cara, eu sempre conseguia comprar muito mais comida saudável, cozinhar com muito mais comida saudável, em relação à quantidade mesmo, do que rendia se eu fosse comprar R$100 de besteira, de lixo. E depois disso tudo aí, cara, ainda tem outros fatores sociais, como por exemplo, o seu grupo de amizade, o seu grupo familiar que você cresceu, que pode dificultar muito a sua situação, dependendo de como sejam os hábitos deles. No caso de dependentes, por exemplo, idosos, crianças que não conseguem preparar ou comprar a própria comida, pessoas que já são ensinadas da forma errada desde muito cedo. Aí tem estilo de vida, qualidade, quantidade do sono, saca? É muita coisa. Pô, essa aí é uma verdade, cara. Teve uma meta-análise em 2017 que mostrou que pelo simples fato de você trabalhar em períodos noturnos, em um turno noturno, você já estava automaticamente enquadrado dentro de um risco de 23% a mais de chance de estar obeso, de obesidade. Tem uma outra análise de 2019 que fez uma relação entre o sono mal dormido e pessoas com obesidade e constatou que quanto menos sono, maior o risco da pessoa estar em um quadro de obesidade, tendo como base aí as horas de sono diárias entre 7 a 8 por dia. E aí tem um monte de estudos que apontam estresse, depressão, onde o estresse era um dos fatores que influenciavam diretamente o aumento de peso e a depressão também era outro fator que estava diretamente associado com o fator obesidade. Aí voltando lá na pergunta do começo do vídeo, obesidade é uma escolha? Ser obeso é uma escolha consciente? Eu acho que nesse caso aí a resposta é não, pelo menos não para a maioria, porque como a gente já falou anteriormente, é multifatorial demais pra gente culpar o indivíduo pelas suas escolhas. Mas isso aí também não quer dizer que as pessoas não têm controle da própria saúde, não têm controle do próprio peso, tá? É óbvio que se as pessoas querem perder peso, não importa qual é a dificuldade que ela tem, não importa quais são os fatores que jogam contra ela. Se ela quiser perder peso, é possível perder através da disciplina. Por quê? Fazer o necessário, executar o que você precisa fazer, ainda assim é a melhor forma de você alcançar o objetivo que você quer alcançar. E se você quiser saber, cara, como facilitar as coisas para você conseguir de fato fazer o que precisa ser feito, aqui tem um vídeo meu que vai te ajudar explicando exatamente, cara, como facilitar essa parte pra você aí. E caso você não queira assistir esse vídeo, tem um link que tá aqui na descrição, que é o link do time de consultoria, que você pode agora, nesse momento, consultar pra ver se a gente tem vaga. Manda mensagem lá, fala com o atendente, se tiver vaga, cara, vai ser um prazer ter você no meu time. E nesse vídeo em específico aí, cara, eu falo bem diretamente, não só sobre a questão da perda de peso, principalmente sobre questões comportamentais. Pra fechar de vez, então, vamos lá.
Obesidade, no final das contas, é uma escolha? Eu acho que a parte mais importante aqui, cara, é levantar a discussão lembrando que talvez o que eu entendo por escolha pode ser talvez completamente diferente do que você entende. Mas beleza, vamos considerar que não. Você, no final das contas, você acha que ser obeso é sim uma questão de escolha. Aí beleza, eu acho que nesse caso aí, o máximo que você pode fazer, cara, sendo honesto consigo mesmo, é reconhecer que, ok, é uma escolha, mas não só uma escolha. É uma série de escolhas, uma série complexa de escolhas, uma série complexa, muito complexa de escolhas. A gente, de certa forma, trabalha com fitness, com a saúde. Então eu acho que é mais do que válido fazer um esforço para entender melhor esses fatores aí, principalmente para a gente saber quando nós realmente devemos ser mais complacentes, ser mais compreensivo com o indivíduo, ou quando esse indivíduo aí, a gente consegue enxergar nitidamente que ele tá só se aproveitando de uma bandeira, de uma luta que é real. E é isso pro vídeo de hoje, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, se você assistiu o vídeo até aqui, cara, não deixa de comentar aqui embaixo. Hashtag é o batalhão. Esmaga o gostei aqui embaixo pra você me dar aquela força. Ajuda bastante você clicar no gostei aqui, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações. Eu vejo vocês em breve. Valeu, falou e fui!